compreendendo nossa espiritualidade. A espiritualidade cristã, ela já se associou com diversos conceitos de espiritualidade. Portanto, fique atento ao que vai ser dito aqui nesta noite. O apóstolo Paulo diz que na vida precisamos amadurecer e não sermos mais meninos agitados de um lado para o outro, levados por todo o vento de doutrina. Somos tendenciosos a olharmos para este texto do apóstolo Paulo e pensarmos que Paulo está falando que nós precisamos alcançar uma espiritualidade ou alcançar uma maturidade espiritual desconectada de nossa maturidade física, racional e emocional. E este é um grande equívoco. Separar a espiritualidade da vida ordinária, separar a espiritualidade das demais áreas e dimensões de nossa própria vida. Em nosso último encontro, nós aprendemos que precisamos crescer até atingirmos a medida da plenitude de Cristo, conforme nós lemos em Efésios, capítulo 4, verso 13, e eu quero ler com vocês este verso. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A maturidade espiritual está totalmente entrelaçada com a maturidade física, racional e com a maturidade emocional. Cristo era plenamente maduro. E a sua maturidade espiritual, isto é, a sua espiritualidade, só pôde ser vista por nós, por ele ter submetido plenamente toda a sua existência, todo o seu ser físico, todo o seu corpo, todo o seu ser racional, toda a sua inteligência, a sua razão, todo o seu ser emocional, todas as suas emoções, sentimentos, e tudo à vontade do Pai Celestial. Todo o falar e as ações de Jesus estavam alinhadas com a vontade do Pai. Ele viveu a vida focado em fazer a vontade do Pai. Ele afirmou que a vontade do Pai era o alimento que o sustentava nesta vida. Quando Jesus sentou-se com a mulher samaritana no poço, e todos ficaram escandalizados com ele, quando ele deixou que uma mulher impura lhe tocasse, quando ele curou pessoas no sábado, ou quando permitiu que os seus discípulos colhessem espigas no sábado, os religiosos o condenaram por estas coisas. Ele não se importou, porque ele estava fazendo a vontade do Pai Celestial. Quando ele chamou os fariseus de raposas, sepulcros caiados, quando ele virou a mesa dos cambistas do templo, ou quando transformou água em vinho, ele estava agindo em concordância com o sentimento de seu Pai Celestial. Quando ele se sujeitou à autoridade de Pilatos, quando ele se sujeitou à autoridade de César, imperador de Roma, pagando os impostos cobrados por Roma, ele estava se sujeitando aos princípios estabelecidos pelo Pai Celestial. Ele estava sendo espiritual. Durante sua vida terrena, encarnada, Jesus interagiu com o mundo ao seu redor.
sujeitando todo o seu ser, de forma racional e voluntária, à vontade e aos princípios do Pai Celestial. Assim ele viveu a mais profunda e verdadeira espiritualidade que um ser humano pode viver. Você não vai encontrar nenhuma passagem Jesus fazendo meditações zen. Você não vai encontrar nenhuma passagem Jesus fazendo orações vãs, repetidas. Você não encontra Jesus dentro das sinagogas. Você encontra Jesus vivendo no meio das pessoas, comendo, bebendo, caminhando com elas, ensinando a respeito, tendo seus momentos a sós com o Pai, vivendo a vida como ela é. A vida ordinária, mas tudo ele fazia debaixo da sujeição da vontade de seu Pai Celestial. A espiritualidade deste homem, que também era Deus, foi plena e perfeita, porque ele foi homem, pleno e perfeito, e sujeitou todo o seu ser à vontade de seu Pai. Espiritualidade, queridos, não tem nada a ver com viagem astral, meditações zen, falar com anjos, ou se conectar com uma energia que envolve o mundo criado. Estas coisas, falar com anjos, ter visões, elas podem vir a acontecer, mas não são sinônimos de espiritualidade. Balaão, que não era sequer um homem comprometido com Deus, também teve sua visão. Nós precisamos entender que espiritualidade é você viver de forma clara, racional, inteligente, se submetendo por plena voluntariedade de sua parte a Deus. Então você se submete por inteligência, com a tua razão, voluntariamente a Deus. Espiritualidade é isso. Então, espiritualidade para Deus é você viver a vida ordinária em todas as suas dimensões, de forma inteligente e voluntária para Ele, compreendendo que o que te faz espiritual não são os ritos religiosos e nem as obras de justiça em si, mas a compreensão e a fé no que Jesus fez por você e por mim na cruz. Jesus viveu a espiritualidade de forma plena, porque ele se entregou plenamente ao Pai. Ele cumpriu o primeiro mandamento descrito em Marcos capítulo 12, versículo 30. Veja o que diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Jesus entregou todo o seu coração. De toda a sua alma, Jesus entregou toda a sua alma. De todo o seu entendimento, Jesus entregou todo o seu intelecto. E de todas as suas forças, Jesus entregou toda a sua força, todo o seu corpo para a glória do Pai, ao ponto de morrer numa cruz, para que o nome do seu Pai e a vontade dele fosse honrado e viesse a ser cumprida. A maturidade espiritual, ela é um estado que só pode ser alcançada por nós, quando nos submetemos inteiramente à vontade de Jesus. Assim como ele se submeteu inteiramente à vontade do Pai Celestial. Maturidade espiritual e maturidade humana são a mesma coisa. Isso é possível ser alcançado em Jesus Cristo. Não existe ser humano maduro sem que este viva um relacionamento de submissão
plena ao único e verdadeiro Deus, nosso Criador, por meio de seu Filho Jesus Cristo. Amém? O nosso crescimento se constrói, se concretiza dia a dia na sujeição plena de todo o nosso ser à pessoa de Jesus. Como o meu e o seu alvo, eu acredito que é o seu alvo também, é chegar à estatura de Cristo. Paulo diz que nós precisamos crescer até chegarmos à estatura de Cristo. Então Cristo é o nosso referencial. Nós precisamos olhar para Cristo e nos fundamentarmos no seu modelo de vida, nas suas ações, nas suas falas. E quais eram os princípios de vida de Jesus? Se Cristo é a nossa referência, em que ele baseou todas as suas ações e falas? Volto a repetir. Ele baseava todas as suas ações e falas com o fim de realizar a vontade do Pai. Simples. E assim ele cumpriu a missão que o Pai lhe havia dado. Essa era a regra de vida que Jesus tinha para ele mesmo. Ele afirmou, como nós podemos ver em João, capítulo 6, versículo 38. Veja as palavras do próprio Senhor Jesus. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, a vontade do Pai. Por isso, Jesus foi um homem plenamente espiritual, porque ele colocou toda a sua vida sujeita à vontade do Pai. Portanto, se desejamos ser homens e mulheres maduros, precisamos viver de forma que todo o nosso ser, físico, racional, emocional e espiritual, estejam submissos, sujeitos à vontade do Pai, revelados a nós através de Jesus Cristo. E isto só é possível se nós nos sujeitarmos inteiramente a Jesus Cristo. Acredito que alguns entre nós já alcançaram esta maturidade. Assim como eu acredito que Maria tenha alcançado, Pedro, Paulo, Barnabé tenham alcançado em seus dias. Muitos de nós ainda estamos no processo de amadurecimento, caminhando para a maturidade. Contudo, precisamos compreender que mesmo aqueles que já alcançaram a maturidade, não conseguem viver a maturidade de forma estável. De vez em quando agem de forma imatura, como crianças. E eu entendo que isso se deve por causa da luta entre a nossa carne e o Espírito de Deus que opera em nós. Entretanto, o testemunho cristão de nossos dias nos mostra que a grande maioria dos cristãos não conseguem alcançar a maturidade. Não alcançam a maturidade espiritual. Não conseguem ser humanos como Cristo foi. E diante disso eu levanto então a pergunta: por que não conseguem? E este é o assunto do nosso segundo ponto.